boa tarde. Bom, me chamo Maiara, agradeço por estar aqui também, muito obrigada pela oportunidade. Tenho 13 anos e eu sou uma menina evangélica, gosto muito de ir para a igreja, gosto muito de cantar, toco saxofone, um dos meus hobbies favoritos também, e é basicamente isso. Bom, eu tinha uma doença chamada escoliose idiopática, que para quem não sabe o que é uma deformidade na coluna que surge a partir dos 10 anos, entre os 10 e 14 anos de idade, e foi desenvolvendo muito rápido, então eu tive que passar por uma cirurgia. Eu descobri quando eu tinha 10 anos de idade. Foi assim, eu estava no salão, na cabeleireira, e daí quando ela foi cortar as pontas do meu cabelo, ela pegou e falou assim: Maiara, fica retinha, porque senão vai ficar muito torto o seu corte de cabelo. Daí eu me ajeitei e falei: nossa, mas eu tô reta, né? O que tá acontecendo? Daí ela pegou e falou assim: nossa, seu ombrinho tá um pouquinho mais caído que o outro. Aí eu cheguei em casa e pedi pra minha mãe olhar e a minha coluna estava praticamente torta. Foi aí que eu descobri. Foi assim, a gente chegou no ortopedista da minha cidade, ele olhou o caso, ele não sabia o que fazer, e ele até pediu desculpas para minha mãe, falou: mãe, desculpa, mas no caso dela não tem o que eu fazer. Aí fomos encaminhadas lá para o Itu, para a cidade de Itu, com o ortopedista de lá, e nisso ele falou que o meu caso era cirúrgico, um caso cirúrgico, e me encaminhou para a equipe de cirurgia. E confesso que foi um grande susto quando a gente viu o raio-x, né? Minha coluna completamente em S, bem dizendo, e foi um susto bem grande. Eu estava caminhando para os 11 anos de idade, né? Quando eu descobri a escoliose, fui diagnosticada com a escoliose. E de Itu, eu fui encaminhada para São Paulo, no Hospital de São Paulo. E os médicos pediram exames, fiz tudo certinho, só que eles falaram que iria demorar para chamar para cirurgia de 5 a 10 anos. E eu não podia mais esperar, porque a minha escoliose estava evoluindo muito rápido, as dores, e isso poderia também acabar afetando outros órgãos do meu corpo, né? E do Hospital de São Paulo surgiu uma oportunidade para mim ir para o Hospital de Ribeirão Preto, HC das Clínicas, Ribeirão Preto. E eu fui para lá no dia 6 de junho de 2024, ano passado. Os doutores me avaliaram e falaram realmente, sim, é um caso cirúrgico. E no dia 25 de junho, eu fui encaminhada para fazer a cirurgia. Foi muito complicado, né? Mas na questão da autoestima também. Eu me sentia completamente mal com algumas roupas, vendo a minha coluna ali com aquela deformidade. Procurava usar roupas largas para tentar esconder, né, a escoliose. E foi um período muito difícil, ainda mais pela espera e as dores também. No dia 24 de junho do ano passado, eu fui para internação, né? Fiquei internada para no dia seguinte fazer a cirurgia, dia 25 de junho. Aí eu fui para o bloco cirúrgico, né, às 6 horas da manhã, e fiquei esperando por um tempo até a entrada na sala de cirurgia. Confesso que fiquei um pouquinho nervosa, né, porque eu nunca passei por uma cirurgia na minha vida, nunca fiquei internada por nada. E eu entrei no centro cirúrgico na sala cirúrgica muito em paz, porque eu sou uma menina de muita fé, sabe? Então fiquei muito em paz. Mas deu tudo certo. Recuperação hoje, praticamente vida normal. Eu fiquei na UTI, né? Às 22 horas. Às 22 horas da noite, eu entrei na UTI e saí no dia seguinte às 14 horas. E fui pro quarto de internação, voltei pro quarto de internação. No terceiro dia eu já dei meus primeiros passos, já consegui ali tomar meu banho, tudo certinho. E com 7 dias eu tive alta do hospital. Fiquei 3 meses em repouso em casa. Mas confesso que com 2 meses mais ou menos eu já estava conseguindo ali realizar algumas atividades no meu dia a dia. Mas a gente procura sempre seguir as orientações do médico, né? Tudo certinho para não dar nenhum problema. E com 3 meses eu voltei para a escola. Hoje praticamente vida normal. Recuperação ótima, os médicos também me atenderam super bem. A questão do robô também, me senti bastante, uma sensação bem acolhedora. Senti mais firmeza, mais segurança. Em 2 meses, por exemplo, eu morava num sobrado e para mim ia ser muito difícil a escada que tinha para subir, né? Por conta da cirurgia ser muito grande.
E isso eu já consegui fazer também, banho sozinha, já estava tomando, já saí dar umas caminhadas lá na praça que tem perto de casa, sabe, dando volta assim. Consegui caminhar bastante, então é isso, consegui mais me virar sozinha. Mas na questão de atividades mesmo, né, que eu sentia muita dor quando estava caminhando, no período de escola mesmo, período escolar é muito tempo, né, período escolar é muito tempo que tem que ficar ali sentada, eu sentia bastante dor. E hoje, na escola, eu praticamente volto normal, antes eu chegava exausta, né, antes da cirurgia. E hoje, zero dor, tudo tranquilo, mas nessa questão de dores mesmo, hoje praticamente normal. Da academia, assim, já tô praticando, só que com todos os cuidados, né, pra não ter perigo ali de soltar nenhum implante, tudo certinho. Então, mais a questão de um clube, né, um parque aquático, eu queria muito ir antes da cirurgia, só que para colocar um biquíni, um maiô, me sentia completamente desconfortável, né, recebi olhares. E nisso, no dia 22 de setembro do mês passado, eu consegui voltar para esse parque aquático, né, mais aliviada também com relação à coluna e com a autoestima lá em cima, né. Eu diria para essa pessoa, para ela ter fé, acreditar no impossível, né? Primeiramente, acima de tudo, fé é o mais importante, no meu ponto de vista. E acreditar que tudo vai dar certo, né? E ser forte, ser corajoso. E se essa pessoa estiver enfrentando ali uma doença e precisar passar pela cirurgia, é só pensar na qualidade de vida que ela vai ter depois.